Oi, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite, professora. Tudo bem aí? Beleza? Boa Estão noite, animados? professora. Estão animados para começar o segundo bimestre? Com certeza. Não. Imagino. E a gente continua nessa mesma situação, né? Ensino remoto, mas vocês já estão adaptados? Já estão conformados, na verdade, né? Não sei nem se adaptados, mas a gente tem que se conformar, né? Pois é. Professora, Diga. agora não pode mais ter aula gravada? Não estou sabendo. Por quê? Você ouviu alguma coisa? Não sei. Só uma. Então deve ter sido só uma coincidência, porque todos os professores até agora fizeram aula ao vivo. Aí eu achei que tinha entrado alguma obrigação de ser aula ao vivo. Não sei se tinham proibido ou não, mas acho que é só coincidência mesmo, então. Na verdade, toda aula a gente tem que dar uma palavrinha com vocês, mesmo que seja só um bate-papo, só um tira-dúvidas, entendeu? Porque daí tem que ser gerado esse link nesses aplicativos e eles colocam uma planilha e daí é por esse motivo. Só que eu prefiro. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, porque Sim, só tá aparecendo uns negócios estranhos na tela. então. Uhum. O que tá aparecendo aí na de vocês? Clique em OK ou ver o diálogo, é isso? Isso. Isso, tá Sim. aparecendo. Caramba, o que será isso? Não tô conseguindo nem voltar na minha tela. Aí, saiu. Então, gente, mas eu ainda prefiro deixar a aula gravada, já disponibilizada, porque sempre tem alguém que chega depois, ou alguém que não conseguiu participar da live, né, e precisa da aula. Então, eu prefiro gravar, disponibilizo para vocês já o link, e a gente faz um bate-papo, nem que seja uns 10 minutinhos, só para cumprir as, as recomendações, tá? Eu quero saber o que vocês acharam da nota de vocês. Todo mundo foi bem? Eu não lembro. Aí eu tô satisfeito. Todo mundo satisfeito? Eu não... É que a gente não tem acesso à prova, né, para saber o que a gente errou e tudo mais. E aí isso Uhum, acaba dificultando nossa análise, né? sim. Mas, mas eu vou compartilhar com vocês aqui as questões e eu vou dar um breve feedback para vocês a respeito das respostas. Aí vocês já têm por base aí uma noção, né, de como foram. Tá bem? Então, gente, conforme eu for falando, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Podem me interromper, tá? Eu vou compartilhar aqui, pra gente não se demorar. Então, pessoal, a primeira questão que tinha na prova era sobre os órgãos linfóides, né, e sobre as subpopulações de linfócitos, tá? Então, eu queria que vocês citassem apenas os órgãos linfóides primários e secundários e descrevessem onde eles são gerados e onde se desenvolvem, tá? Então, essa estava uma questão bem simples, bem tranquila, e a maioria conseguiu alcançar a nota, né? Então, os órgãos linfóides primários são a medula óssea, o timo, e os secundários, o linfonodo, o baço e o sistema imune cutâneo e aquele associado às mucosas. Até aí, tranquilo. E a medula óssea, onde são gerados os linfócitos T e B. O linfócito T, ele completa sua maturação no timo,
E o linfócito B, ele sofre maturação ali parcialmente na medula e depois se direciona aos órgãos linfóides secundários, onde termina a sua maturação, certo? Eu não sei, na questão B, como é possível identificar as subpopulações de linfócitos? Algumas pessoas erraram, mas a maioria também conseguiu interpretar essa questão e dar uma resposta satisfatória, né? Que então essas subpopulações são identificadas por proteínas que são expressas na membrana dos linfócitos, são proteínas conhecidas como CD, né? Que é aquele cluster de diferenciação. E a gente tem vários exemplos, mas os clássicos são os linfócitos TCD4 e os linfócitos TCD8. Então, eles são identificados também por essas proteínas de superfície, tá? E como é feita essa identificação? Eles são reconhecidos por técnicas, né, que utilizam anticorpos monoclonais. Então, são anticorpos anti essa proteína de membrana, tá? Então, quando ocorre ali a reação, que seria antígeno-anticorpo, né, a ligação do anticorpo a essas proteínas, então nós temos a identificação das populações diferentes de linfócitos, tá? Então, era isso que eu esperava das respostas de vocês. Tranquilo? Tudo bem, Tranquilo. professor. Tá, então vamos lá. A próxima questão era. Essa questão aqui foi. Eu acredito que algumas pessoas ficaram um pouco confusas, porque assim, eu coloquei a respeito de um ferimento na pele, que as bactérias elas podem penetrar a partir desse ferimento, né, no local e causar infecção. Então, o que eu estava querendo saber de vocês era quais células iriam se dirigir a esse local para combater essas bactérias invasoras. Então, seriam as primeiras células, tá? E eu acho que isso confundiu um pouco alguns de vocês que acabaram colocando toda a atividade do sistema imunológico, falaram do linfócito T, falaram de outras células, quando na verdade eram aquelas duas células que foram as que a gente aprendeu primeiro naquela aula de células do sistema imune, que são o macrófago e o neutrófilo. Então, era basicamente isso que eu queria saber. Quais são as primeiras células que vão se direcionar quando ocorre ali um ferimento na pele? Então, primeiramente os neutrófilos, que eles têm um tempo de vida, né, mais curto que o dos macrófagos, e depois chegam os macrófagos. E nessa questão também eu pedi para descrever o processo pelo qual essas bactérias podem ser eliminadas. Tranquilo também. Então, elas são fagocitadas, né? Vocês lembram que o macrófago ele faz fagocitose. Então, eu queria que vocês descrevessem, mesmo que fosse de maneira breve, como que é feita essa fagocitose, tá? Nem todas as pessoas colocaram, descreveram o processo, apenas citaram que era fagocitose. Então, eu também considerei alguma coisa, mas acabei descontando alguns décimos. Então, o que eu espero de vocês é que vocês saibam, né, que vocês tenham uma interpretação da questão baseada naquilo que vocês já conhecem de imuno e que vocês prestem atenção no verbo de comando. Então, quando eu peço para citar, então aqui no caso, cite quais são as células que irão se dirigir ao local para combater as bactérias. Beleza, se você colocasse só o nome, só as células, tipo macrófagos e neutrófilos, completou a primeira parte da questão. Agora, já na segunda, eu pedi para vocês descreverem um processo. Então, é algo que vai um pouco mais além do que só você citar qual é o processo, tá? Então, aconteceu isso em algumas questões. Ok? Então, vamos para a próxima. Sobre os linfócitos T e B, era para explicar porque os diferentes tipos de linfócitos estão distribuídos em diferentes áreas nos linfonodos, né? Nos gânglios linfáticos. Isso foi uma coisa também que eu bati bastante com vocês em sala. Tem até eu me lembro que tem um slide explicando como que isso acontece, que são aquelas citocinas de quimioatração. Então, essas células linfócitos T e B são atraídas por essas citocinas para diferentes locais no linfonodo, porque elas expressam receptores específicos para determinada quimiocina.
tá? Então, no caso das células T, elas expressam o CCR7, que reconhece a quimiosina CCL19 e CCL21. No caso das células B, é outro receptor de quimiosina, que é o CXCR5, que reconhece a quimiosina, que se liga, na verdade, né, a CXCL13. E isso faz com que as células sejam direcionadas para locais diferentes no linfonodo. E além disso, essa divisão anatômica, né, dos locais para onde essas células vão, faz com que elas entrem em contato com aquelas células apresentadoras de antígeno, né, as células dendríticas foliculares, que apresentam antígeno tanto para o linfócito B quanto para o linfócito T, tá? Então era isso que eu queria que vocês explicassem nessa questão. Tá. A questão número 5, eu pedi para vocês descreverem as características relacionadas ao reconhecimento do antígeno. Então, nessa primeira parte, na letra A da número 5, a maioria de vocês responderam corretamente, tá? Que era especificidade, diversidade e o amadurecimento por afinidade. Também pedi para descrever, não era só citar. Já na segunda parte da questão, na letra B, muitas pessoas interpretaram errado essa questão e acabaram colocando as funções efetoras dos anticorpos. E se você ler a questão com um pouco mais de calma, você vai entender que eu não pedi para falar das funções, eu pedi para discorrer sobre as características relacionadas às funções. Então, algumas pessoas acabaram errando por não interpretar corretamente o que eu havia pedido nessa questão, tá? Aí essas características, elas vão estar, né, relacionadas à função. Então, seria, por exemplo, a ligação do antígeno ao anticorpo que desencadeia as funções efetoras. Então, essa é uma característica. As trocas dos isótipos dos anticorpos durante a resposta imune também vai influenciar, né, como e quando essas respostas vão reagir para eliminar o anticorpo, tá? Então, era alguma das coisas que eu esperava que vocês respondessem nessa questão. Eu acho que aconteceu mesmo foi a interpretação que falhou, tá? A próxima questão... Alguém quer falar? Acho que isso, no livro do Abbas mesmo, tem um capítulo inteiro que fala só sobre as características, né, relacionadas às funções. Sim, e quando a gente também está estudando ali os anticorpos, eu estou até com ele aqui, ó, ele coloca primeiro as características, só um minutinho. Quando a gente vai para aquele tópico, né, ligação entre anticorpos e antígenos, que foi uma aula que nós tivemos só sobre isso, então ele coloca as características relacionadas ao reconhecimento do antígeno, que era a letra A, e depois tem um tópico, no tópico seguinte ele já coloca, já apresenta as características relacionadas às funções efetoras, tá? Então tá nesse capítulo sobre anticorpos que a gente estudou. Ok? Vamos seguir então a questão 6. Essa aqui estava tranquila também, eu pedi para vocês descreverem detalhadamente a estrutura do anticorpo. Foi uma questão também que eu pedi acho que no fórum, se eu não me engano, eu pedi essa mesma questão. E no final da questão era só para citar quais eram os isótipos de anticorpos, né? Então, a gente tem lá o IgA, IgD, IgE, tem os subtipos de IgA, os subtipos de IgG, tá? Então, às vezes, se o valor da questão foi um pouco diferente, foi por não ter sido uma questão tão completa. Então, eu esperava que vocês descrevessem detalhadamente mesmo a estrutura dos anticorpos, mas eu acabei considerando muita coisa, porque a maioria não se aprofundou tanto, né? Por exemplo,
falavam, vocês colocaram para mim, né, que existem duas cadeias leves, duas cadeias pesadas, que elas contêm ali os domínios de IG, né, que são aquelas estruturas globulares. Algumas pessoas colocaram também como eles são formados, qual que é a estrutura de cada domínio, né, IG. Falaram sobre a estrutura da proteína, que é a folha beta-pregueada, e que elas são antiparalelas, conectadas por uma ponte de sulfeto e por aí vai, tá? Mas daí ficou faltando falar um pouquinho da região variável, da região constante, né, dos anticorpos, principalmente ali as regiões variáveis, que é o local de ligação do antígeno, né? Então, esse era um ponto importante. E na parte na região carboxiterminal constante, que são as regiões C, também era importante falar, porque é onde é a região que está relacionada com a função efetora do anticorpo, né? Que vai nos dizer qual vai ser a função daquele determinado isótipo de IG, tá? Então, era isso que eu esperava. Depois, pessoal, a questão 7. A questão 7 teve vários níveis, né? Porque eu pedi para vocês descreverem a técnica que é utilizada na produção dos anticorpos monoclonais. Algumas pessoas detalharam mais, outras não, outras foram mais superficiais. Isso variou um pouquinho aí, entre 1 e 2 décimos, mas nada muito expressivo, tá? Depois, a questão 8. A questão 8 era a questão da prova que valia, né, uma maior pontuação, né, 0,8. Porque eu pedi para descrever a morfologia e as características funcionais de muitas células, tá? Então, teve gente que comeu barriga, acabou esquecendo de uma célula, de outra, né? Acabou falando da morfologia e esquecendo da característica funcional. Mas era uma questão extensa, uma questão trabalhosa. Eu sei que deu trabalho para vocês colocarem todas essas informações, mas foram todas aquelas que a gente viu na aula, né? Tinha nos slides, tem no livro. Então, era só não ter preguiça de colocar a mão na massa, porque nessas provas, o que eu tenho percebido, eu não estou dizendo só, né, na turma de vocês, mas nas outras turmas é que o pessoal acaba ficando com um pouquinho de preguiça de responder essas questões mais extensas e acaba respondendo de maneira mais superficial e perdendo nota. Então, no segundo ano eu dou aula de micro, né? Tem alguém aqui que dessa turma que faz DP, não faz? Micro? Ou eu tô enganada? Pessoal, vocês estão aí? Se manifestem? Eu não faço, não. Não? Eu também não faço, não. Tá, ótimo. Passaram tranquilamente, então. Que também micro também não é uma disciplina muito fácil, né? Mas aí, tipo, eu coloquei na prova, assim, as duas questões que mais pontuavam na prova foram as duas questões que as respostas foram mais rasas, mais superficiais, né? E daí a galera ficou com uma média, assim, bem mediana, vamos dizer. Porque não prestou atenção, porque não se esforçou para buscar uma resposta mais completa, tá? Então, nessa questão, na número 8, era para descrever a morfologia. Quando eu falo morfologia, é para dizer, tipo, o núcleo era constituído por 2 ou 5 lóbulos, ou o núcleo era semelhante a um feijão, tem grânulos, né, como, por exemplo, os mastócitos, que são células granulares, daí tem os linfócitos e os eosinófilos, e para dizer também qual seria a função de cada uma delas, tá? Então, eu não vou responder essa questão por completo, senão a gente vai demorar muito aqui e vocês têm que assistir uma aula ainda que eu postei para vocês, tá? E por último, essa questão aqui, muita gente errou, tá? Eu não sei se passou despercebido. Essas questões que vocês têm, que nós temos muitas assertivas para analisar, eu acho que são questões muito mais difíceis do que as questões abertas, porque sempre rola uma pegadinha, algo que tem um duplo sentido, mas enfim, a resposta da número 9, a resposta correta era a letra B, tá?
Então, a número 2, a assertiva a número 2 e a número 4. A maioria de vocês respondeu que era a letra D, né? Você repare que a letra D é a 2, a 4 e a 5, certo? A questão, a assertiva número 5 está errada, tá? E eu vou justificar para vocês as questões que estão incorretas. A primeira, bem tranquilo de identificar o erro. A primeira e a terceira. Que a imunidade humoral ela é mediada por moléculas do sangue chamadas anticorpos, que são produzidos por células, por linfócitos B. Tranquilo. A número 3 era o contrário. Na imunidade mediada pela célula, os linfócitos T são aqueles que ativam os macrófagos e não os linfócitos B. Então, esse daí ficou bem fácil de identificar, né, o erro. Só que na número 5, eu acredito que gerou uma certa confusão, porque diz assim: o início e o desenvolvimento das respostas imunes adaptativas dependem da atuação das células apresentadoras de antígenos, as APCs, que são específicas para os diferentes antígenos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A imunidade inicial ou a imunidade natural, ela é específica para algum antígeno? Pode responder, gente. Professor, essa a gente ficou bem na dúvida, na hora de fazer. Eu percebi. Uhum. E aí, assim, nas pesquisas que eu fiz, particularmente, eu achei alguns lugares que falavam que era específico, mas eu não... Pelo Ficaram jeito lá não não. era. Uhum. Tá. As células apresentadoras de antígeno, elas não são específicas para nenhum antígeno. Na verdade, elas reconhecem diferentes classes de micro-organismos. Lembra que eu falei isso em aula? Tá? Então, qualquer antígeno, elas vão reconhecer como estranho, independente de ser de bactéria, de fungo, de vírus, entende? Mas não é específica como a imunidade adaptativa, que eu tenho anticorpos que são direcionados a determinado antígeno, que eu tenho linfócitos T que vão atuar, né, para determinado antígeno, é uma resposta mais específica, mais refinada. Então, a resposta imune inata, ela é estimulada por estruturas moleculares que são compartilhadas por grupos de micro-organismos, tá? Isso aqui está no livro. Então, são estruturas que vão estimular o sistema imunológico, né, a responder a esses antígenos, mas que são estruturas que são compartilhadas, são chamadas de PAMPs, né, que são moléculas de padrões, associadas a padrões, que são reconhecidas por essas células apresentadoras de antígeno. Então, por isso que essa questão está errada, porque elas não são específicas para nenhum antígeno, e sim para um grupo, diferentes classes de micro-organismos que compartilham estruturas moleculares semelhantes. Ok? Essa eu acho que foi a que a maioria de vocês acabou errando mesmo, porque gerou essa dúvida, né? Então, professor, eu fui na lógica assim, né? Que, se eu não me engano, são duas células que têm a função de apresentar o antígeno, né? As células dendríticas Uhum. e acho que a célula B, né? Isso. Linfócito. São três, Aí, né? E os macrófagos também. então, aí eu fiquei pensando assim, se ela fosse tão específica, necessitaria de várias outras células, né? Diferentes células para poder Hum, detectar vários micro-organismos, né? Eu fiquei, muito bem. Faz lógico assim, sentido, né? Faz todo sentido, na verdade. Na verdade, por exemplo, a célula dendrítica, ela faz uma conexão entre a imunidade natural e a imunidade adaptativa. Então, ela fica ali intermediando uma imunidade entre a outra. Que a imunidade adaptativa, ela acaba usando alguns componentes da imunidade natural. Então, ela fica nesse meio termo aí, mas ela não é específica para diferentes antígenos, tá? Espero que tenha ajudado vocês. Acho que foi a questão que gerou mais dúvida mesmo. E é isso, pessoal. Vocês querem fazer alguma pergunta?
que se tiver tudo certo, eu vou pedir para vocês irem para o fórum, assistir a nossa aula. Nossa aula acabou ficando, acho que uns 25 minutos. E é um conteúdo que eu estou começando hoje com vocês, que eu não me estendi muito, porque a gente tinha que fazer essa correção da prova. Então, na semana que vem, a gente provavelmente fecha esse conteúdo, ou não, né? Porque a gente vai entrar no final da semana que vem em sistema complemento. O sistema complemento é um pouquinho extenso, porque tem uma cascata, né? Então, são vários componentes que a gente tem que estudar. Mas eu vou ficar na sala de café, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida com as questões ou até mesmo com a aula, manda lá um oi para mim que a gente conversa, tá bem? Tá bom então, professor. Eu não tô com nenhuma dúvida. Tá. Beleza, professora. Beleza, pessoal. Ok. Então tá bom. Então eu vou finalizar aqui a nossa reunião e qualquer coisa vocês me chamam, tá bom? Tá bom, até mais, Ai, professor. só uma coisa, deixa eu lembrar vocês que agora, a partir de agora, todo fórum vale nota, tá bom? Que eu sei que tem algumas pessoas que participam menos, então fica ligado nisso, faz um esforço, responder as questões que a gente tá somando tudo. Ok. Beleza, professora. Tá bom. Tchau, Beleza. gente. Tchau. Tchau, professora. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau. Tchau, boa noite.